Apocalipse. Eu quero fazer uma leitura, eu quero buscar, assim, de certa maneira, simplificar, tá? O assunto, o Apocalipse, porque, na verdade, existem vários estudos sobre isso, né, onde as pessoas elas mostram suas visões, geralmente elas dão uma visão completamente futurista. Existe uma grande vertente de pessoas que falam sobre a visão, eu diria assim, preterista, que eu acho essa terrível, a pior de todas, sendo que, na verdade, o Apocalipse ele é completamente atemporal. Ele é um tipo de escritura ligada à forma que os hebreus escreviam, né? O mundo antigo escrevia dessa maneira, mas o pessoal se acostumou muito mais com aquela questão linear grega, né? Mas o mundo antigo ele tinha a forma a forma de escrever, de se expressar, contando um acontecimento. De repente ele contava uma outra parte daquele mesmo acontecimento, só que agora dando detalhes novamente, e ele ia dando segredos e porções daquele mesmo acontecimento. Assim é o livro de Apocalipse, chamado Revelação. Eu quero fazer uma leitura verso a verso com vocês e tal. Como eu comentei, existe um entendimento preterista do Apocalipse, onde eles tentam fazer uma ligação com as questões históricas, em que o Apocalipse, em suma, aconteceu inteirinho. Falta apenas aquilo que eles chamam de cumprir assim a volta de Cristo, tá? E aí eles fazem um tipo de relação onde, por exemplo, é dito que as cabeças da besta, por exemplo, os 10 reinos e tal, eram os povos bárbaros, e eles fazem toda uma espécie de conexão, tá? Eu não quero, assim, desprezar a forma que as pessoas elas estudam isso, porque isso vem a questão de conforme a revelação ela vai se desprendendo. Por exemplo, nós estamos num momento, num tempo, onde nós temos uma chance, um vislumbre maior de todas as coisas, tá? E isso é muito importante. Isso eu diria assim, é crucial, né? Então, como nós temos um vislumbre muito maior de todas as coisas, conseguimos perceber isso. Só que uma coisa que a igreja hoje, quando ela vai fazer a interpretação ou fazer a leitura do Apocalipse, ela esqueceu, é a questão espiritual, metafísica. Quando eles não sabem uma passagem, eles pegam e falam assim, olha, isso aqui é espiritual. E eles sempre pegam os símbolos como uma ideia, eu diria assim, completamente abstrata. Esse é o maior erro na leitura do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse ele possui mistérios e coisas muito interessantes, muito importantes, onde a literalidade dele é tremenda. A literalidade. O Apocalipse é completamente literal. Só que, como os símbolos são desconhecidos pela maioria dos cristãos, então aí vem a confusão. E uma coisa que é muito esquecida por todas as pessoas é aquilo que nós chamamos de atemporal, fora do nosso tempo cronos, onde, por exemplo, existem filmes que as pessoas elas têm dificuldade para assistir, né? Eu agora não me vem na mente exatamente um dessa forma, mas existem filmes assim, onde o início do filme ele é o fim do filme. E aí ele conta todos os acontecimentos, assim é o livro de Apocalipse. Né? Aliás, para que se você quiser entender o fim de todas as coisas, você precisa entender o princípio. Por isso que eu estudo muito o Gênesis, porque o Gênesis ele mostra como é o princípio de todas as coisas. Aqui nesse canal existem 3 questões assim que eu acho cruciais, completamente cruciais, para entender a Bíblia. Entender o atemporal, entender aquilo que eu chamo de pré-existência, a questão da guerra dos anjos, e aquilo que é a guerra das sementes. Tá? Compreendendo todas essas coisas, desde o mundo espiritual para o nosso mundo físico, você vai compreender o Apocalipse completamente. E aí você vai ter que, claro, ao longo da história, você vai perceber o que aconteceu, vai ter questões históricas, científicas, tá? E aí você vai fazer toda a conexão.